Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Professor Ari Cardoso de volta com mais uma aula para vocês. Que bom que você está aí. Eu venho animado, muito feliz, porque eu sei que você está aí para assistir a mais uma aula de língua portuguesa. Semana passada falamos um pouquinho de vogal, de consoante. Hoje nós vamos falar de encontros vocálicos, encontro consonantal e vamos falar sobre dígrafo. O que são encontros vocálicos, consonantais e dígrafos? Encontro consonantal e vocálico são quando duas vogais se encontram, um encontro vocálico, ou duas consoantes se encontram na mesma palavra. O dígrafo é quando nós temos duas letras representando um som. Mas vamos ver isso com detalhe. Vogal, vamos lembrar? Na aula passada eu falei que vogal é o som produzido pela liberação do ar e pela vibração das cordas vocais. Lembra? A, E, I, O, U. Claro que você já aprendeu isso, já decorou que essas são as vogais. Só que não é só o que está escrito aí. Qualquer letra que representar um som de A, de E, de I, de O e de U, vai ser vogal. O W lá do nome do William não tem som de U? Ali você tem uma vogal. Tá? Nós estamos falando de som. E como assim liberar o som pela boca após vibração da corda vocal? Lembra que eu disse para vocês que... Lembra, ainda fiz a historinha do violão, ó. Imagina o professor Ari Cardoso aqui com violão. O que seria uma vogal? Aqui, ó. Só bater a corda vibra, esse som é o som de vogal. Então você solta o ar vem do pulmão, vibra a sua corda vocal e sai pela boca. Aí você faz A, E, I, O, U. Você só diminui a passagem. Isso é som de vogal. Beleza? Vamos lá. O que são encontros vocálicos? Você já percebeu que tem algumas palavras que aparece um A com um E junto, um A e um I junto, um O e um U? Você tem duas vogais que lá na palavra elas estão juntinhas? Porque geralmente as nossas palavras são assim. Vogal, consoante, mas acontece de aparecer vogal, vogal, e aparece também consoante, consoante. Quando aparece vogal, vogal, nós temos o que nós chamamos de encontro vocálico, ou seja, dois sons de vogal juntos. Vamos lá. São encontros de duas ou mais vogais. Tem encontro de três vogais? Tem, ó, Paraguai. Uai, tem esse U, tem esse A e esse I juntos na palavra. Olha o exemplo, ó, rainha, o A e o I estão juntos. Série, o I e o E estão juntos. Paraguai, o exemplo que eu acabei de falar, o U, um A e um I juntos na palavra. Tá? Bom, o encontro vocálico, nós temos aí três tipos de encontro vocálico. Nós temos o ditongo. O ditongo é quando nós temos duas vogais que estão juntas na palavra. Vamos pensar aquelas duas vogais assim que são parceiras mesmo? Então elas estão juntas na palavra. Aí você separa a sílaba. Elas continuam juntas. Essas vogais não se separam. Aí nós temos um ditongo. Então, história, o I e o A, você separou sílabas, eles não se separam. Bom, aí o ditongo ele pode ser crescente ou decrescente. O que é um ditongo crescente? Ele é formado por uma semivogal e por uma vogal. Vamos entender o que é semivogal. Agora vamos olhar aqui o que eu vou fazer. Ó, lembra que eu falei que é o som saindo da boca? A, E, I, O, U. Vogal. E olha que eu separei certinho, ó. Falei o A, parou o A, eu falei I, eu esperei terminar. Então, cada som desse é uma vogal. O que vai ser uma semivogal? Volto Ari Cardoso com o violão, pôs a mão aqui para trás, está só com a mão de bater na corda. Bati numa corda, ela vibrou, parou. Eu bati em outra corda, cada som desse é uma vogal. Então, a sua corda vocal está lá, balançando, parou, balançou de novo. O que vai ser uma semivogal? Cordinha do violão, bati, a corda do violão está vibrando. Antes de ela parar de vibrar, eu já
bato outra corda e a outra corda começa a vibrar. E durante um tempo elas vibram juntas. A sua corda vocal não parou de vibrar quando você falou uma vogal e você já fala outra. Uma das duas vai ficar mais fraca. Essa que vai ficar mais fraca, nós vamos chamar de semivogal. Vou usar uma palavra pequenininha para a gente entender isso. Duas palavras pequenininhas. Ai e ai. Qual que é a diferença? Ó, a, i. Ó, primeiro vem o a, i. Duas vogais. Eu acabei de falar o a, ó, a, aí que eu falei o i. Duas vogais. Agora em a eu faço assim, ai. Viu? Ai. O a tá chegando, o i já tá vindo, ó. Ó, ai. Eu não paro de falar o a para falar o i. Eles quase juntos. É tão junto que dependendo da hora que você machuca, você não fala nem ai, você fala assim, ah. Não é? Você tropeçou, às vezes tropeça, fala ai. Então que você tropeça, fala assim, ah. De tão fraquinha que esse i. Esse i vai ser uma semivogal. Beleza? Então, ó, só para entender bem, ó. A, i. Separadinho, né? Duas vogais. Ai, quase junto. Uma vogal e uma semivogal. Geralmente o i e o u é que vão ocupar esse espaço aí de semivogal. Bom, então o que vai ser um ditongo crescente? Vai ser a semivogal primeiro e a vogal depois. Vamos ver exemplo aí. História. Ó, história. Série. Olha como que esse i é semivogal. Você já deve ter escutado alguém falando, qual série? Qual série, né? Qual série que você está? Você está em qual série? Porque um desses sons desaparece. Tá certo? Esse i é mais fraco, ó. História, ó, ria. Não é história. Você não fala, conta uma história. Você não termina o i para falar o a. Você não fala em qual série e que você está. Viu que a gente não faz essa separação? Então nós temos uma semivogal e uma vogal. E aí nós temos o ditongo decrescente, que é o contrário. Vogal forte, depois uma semivogal. Ai, pai e mal. Olha aí, ó. Ai, pai, mal. O a é mais forte que o i na primeira, que o i na segunda e que o u na terceira. Então nós temos o som vocálico forte, que é a vogal, e um som vocálico mais fraco, que é a semivogal. Beleza? Bom, e nós temos também o hiato. O hiato, ele não é igual ao ditongo, que tem vogal e semivogal. No hiato nós temos duas vogais. E por serem duas vogais, a gente fala uma, lembra? A, i. Como é separado, cada uma fica numa sílaba diferente. Vamos lá. Rainha. Você não fala rainha, você fala ra-i-nha. O a fica numa sílaba, o i fica na outra. Lembra que eu dei o exemplo do ai e do ai? Você fala a-i. Termina o a, vai para o i. Lembra que você já aprendeu que a sílaba é cada emissão de voz? Vamos bater aquela palma lá que a gente aprende? Eu aprendi assim, ó. Batata. Vamos fazer aí com rainha. Ra-i-nha. Aí, a-i. Aí é hiato, porque ó, olha o a aí, ó. A-i. Se fosse ai. Viu? A-i. Se fosse ai. Viu? Mesma sílaba. Então, toda vez que eu tenho duas vogais, estão juntas na palavra, mas na hora que eu separo sílaba, vai cada uma para a sua sílaba, nós temos um encontro vocálico que nós chamamos de hiato. Então, para fechar encontro vocálico, ditongo, vogais juntas, que continuam juntas quando você separa as sílabas. Hiato, vogais juntas, que cada uma vai para uma sílaba diferente. Beleza? Vamos para mais encontros aí. Bom, nós já vimos o ditongo de duas. Agora nós vamos falar de tritongo, três. Então nós temos não duas vogais juntas, nós temos agora
3 vogais juntas. Paraguai. Olha aí, tem o U, tem o A e tem o I. Beleza? Isso a gente chama de tritongo. Vamos falar de consoante. Já falamos na aula passada, lembra? Era essa mesma imagem aí. O que são as consoantes? As consoantes, a gente tirou do alfabeto as 5 vogais, o que sobra são as consoantes. Mas vamos entender o que é uma consoante. Quando eu falo uma vogal, eu libero o ar vem do pulmão, vibra minha corda vocal e eu libero esse ar pela boca. Então o ar que passa vibra a corda vocal e vai embora. Consoante não. Esse ar ele vem, ele vibra a corda e ele vai para o nariz quando eu falo M. Ó, fecho a boca, o som vai para o nariz. M, N, vai lá para o nariz. Eu quero falar um L. Aí, em vez de eu falar, ó, A, eu falo L. Aí eu ponho a língua lá no dente. A minha língua está, de certa maneira, o ar saiu, vibrou. Quando esse som vai sair, eu coloco a língua na frente. Aí vira L. Se eu tirar a língua do dente, é E. Se eu ponho a língua no dente, é L. Viu? Então, o que é a consoante? Quando esse ar vai sair da boca, ele tem um bloqueio, tá? Você cerra a boca assim, M, N, joga para o nariz. L, R. Você puxa, o som está saindo, você puxa um pouquinho. R. Viu? Tá vendo? S. Ó, você fecha. Então a consoante é quando esse ar vai sair da boca, ele vai ter aí um obstáculo. Assim como as vogais, as consoantes também podem aparecer juntas em uma palavra. Lembra que eu disse que geralmente a palavra é consoante, vogal, consoante, sempre alternando, né? Mas acontece de aparecerem 2 vogais. E acontece de aparecerem 2 consoantes na sequência. Aí nós temos aí, ó, prato. Tem um P e tem um R juntos. Cabra. Tem um B e tem um R juntos. Flor. Tem um F e tem um L juntos. Tá vendo? Então, isso aí são encontros consonantais. Bom, eles podem acontecer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Vamos olhar o exemplo aí, ó. Mesma sílaba, prato. Aí eu separo prato. O P e o R continuam juntos na mesma sílaba. Carta. Quando eu separo carta, o R fica em uma sílaba, o T vai para a próxima. Então, os encontros consonantais, eles podem aparecer mesma sílaba ou em sílabas diferentes. E o dígrafo? Nós falamos de encontro de letras. O que são os dígrafos? Um dígrafo é quando nós temos 2 letras ou mais representando um som. Exemplo. Quando eu falo massa, eu tenho um som de M, eu tenho um som de A, e eu tenho um som de S e um som de A. Ó, M, A, um som de S e um som de A. Só que este som de S que está aí, ele é representado na palavra por 2 S's. Viu? Quando eu falo carro, eu tenho o som do C, eu tenho o som do A, eu tenho o som de R, que faz o RO, e tem o som do O. Só que esse som de R que está aí, ele é representado na palavra, na escrita, por 2 R's. Isso são dígrafos. Então é quando eu tenho um som, e na hora de representar, eu represento este som com 2 letras. E os dígrafos, eles podem ser consonantais, quando essas 2 letras juntas representam um som, e esse som é de consoante. Por exemplo, um SS tem som de S, S é consoante. Um RR tem som de R, R é consoante. Existem os dígrafos consonantais e também existem os dígrafos vocálicos. O que são dígrafos vocálicos? Como os consonantais representam som de consoante, os vocálicos vão representar sons de vogal. Os consonantais são aí, ó, CH, LH, GU, QU. Vamos dar uma olhada nesse GU e nesse QU.
esse GU e esse QU, eles têm que ser um som só. Para que eles sejam um som só, esse U não pode aparecer. Quando eu falo Paraguai, eu tenho G e um U. Ó, G e U, Paraguai. Só que o G tem som e o U também. Em Paraguai, o GU do Paraguai não é dígrafo. Por quê? Porque o G é um som, o U é outro. Quando eu falo peguei, o U não aparece. Eu tenho G e tenho U. Esse U aparece? Não aparece. Eu não falei peguei, falei peguei. O U não aparece. Significa que esse G e esse U, eles vão produzir um som apenas. Um som de G, que é um som de consoante. Por que que tem uma parte, voltar aí no slide, por que que tem uma parte em azul e uma parte em vermelho? Eu fiz assim porque todos esses que estão em azul, eles ficam na mesma sílaba. Quando eu separo sílabas, o CH fica junto, o LH, o NH, o GU e o QU ficam juntos. E os de baixo, fica cada um numa sílaba. Eu vou separar carro, um R fica com K, o outro R fica com Rho. Então separa. Eu vou separar massa, um S fica com Ma, o outro S segue o A para a próxima sílaba. Tá? Mas eu não falo massa, falo massa. Viu? Bom, e os dígrafos vocálicos? An com M, an com N, em com M, em com N e assim por diante. Vamos entender de novo. Ambicioso. O que que faz o an ser um dígrafo? Esse AM tem um som de an. Sabe aquele A com o tio em cima de manhã? É o mesmo som, an. Agora, se fosse, vamos olhar aqui, ó, ambicioso. Agora, se fosse cama, olha, em ambicioso tem um A e um M. Em cama tem um A e um M também, tá vendo? Só que em ambicioso, eu falo an pro A e pro M. Em cama, eu falo cama. O A tem um som, o M tem outro. Então, esse an da palavra cama não é dígrafo, porque o A tem um som, o M tem outro. Agora, em ambicioso, o A e o M representam um som só. Então, é dígrafo vocálico. Tá? Em ema, tem um em. Eu não falo em A, eu falo e-ma. Então, toda vez que esse N e esse M, eles fizerem um som aí na palavra, de ma, ou de na, ou de me, ou de né, ele não vai ser dígrafo. Ele não vai fazer parte de um dígrafo. Para ser dígrafo, tá? Para ser dígrafo, tem que ser a vogal o A, o an. Só vai para o nariz. Em, o E, ele vai para o nariz. Ó. Em, in, on, vai lá para o nariz. Aí é dígrafo. Beleza? É só um som de vogal que vai ser nasalizado, que vai ser jogado pelo nariz. Bom, gostaria de agradecer vocês por estarem mais uma vez para a nossa aula. Pedir para vocês continuarem se cuidando, eu sempre vou pedir isso, até esse problema da pandemia acabar. Tá? Continuem se cuidando e conto com vocês na próxima aula. Beleza? Até mais.